o Anderson já fez um breve currículo, né? E eu vou começar a contar alguma coisinha para vocês. Bom, aí está um breve relato da minha experiência. E eu vou começar mostrando justamente essa parte de equipe, que eu acho que na nossa profissão, no nosso dia a dia, ela é muito importante. Tá? Então, depois de vários anos, eu tive o prazer de jogar pela Seleção Brasileira, com vários jogadores profissionais, e o que eu quero mostrar com isso? Que é um time que faz a nossa ação ser vencedora, seja ela profissional como autônomo, ou numa imobiliária, ou com parcerias. Então, eu acho que esses pontos são importantes no nosso dia a dia, seja como um profissional ou até como pessoa, né? Que seria o companheirismo, comprometimento, atenção, respeito, humildade, interesse, franqueza e boa comunicação, principalmente com o cliente, né? Que ele vai nos procurar para nós podermos dar as melhores opções, né? E sempre pensando em falar para ele aquilo que ele veio nos perguntar. Um imóvel, seja uma casa, um apartamento, ou o que for, em determinado local ou em determinado valor, né? Então, isso que eu acho super importante, sempre escutar primeiro o que o cliente quer e não ficar oferecendo outros imóveis daquilo que, no momento, ele não está querendo escutar, nem querer ver. Pegando um pouquinho da experiência administrativa Fabril, eu acho que é super importante, pelo menos, dar uma lida nesses comentários, nessas frases de pessoas ilustres, né? Qualidade começa com educação e termina com educação, né? Então, é sempre ser solícito com o nosso cliente, dar um bom dia, ser bem recebido, né? E fazer com que ele se sinta em casa quando ele estiver no nosso escritório ou na imobiliária que nós trabalhamos. Se você não mudou nos últimos 6 meses, não é porque eu... desculpa. E a frase primeira lá é de Kaoru Ishikawa. Se você não mudou nos últimos 6 meses, não é porque o processo está certo, mas provavelmente você está errado. Então, é sempre ficar reciclando, né, o que nós fizemos, o que pode estar sendo melhor programado ou até executado. Isso eu acho que é um fator muito importante no nosso dia a dia, né? Qualidade é fazer certo da primeira vez sempre. Então, claro que só com a experiência, né, e cada um vai ter a sua experiência profissional de vida, que com certeza vai estar aplicando no seu dia a dia. Qualidade é um conjunto de características contidas num serviço que, em conformidade com as especificações, atende, por vezes, supera a expectativa dos clientes. Então, é conseguir saber da conversa do cliente, se ele está sozinho, se ele está com a esposa, se ele está com a família, o que eles estão querendo comprar. Na minha experiência hoje, lá em Campos, por ser uma cidade turística, eles vão lá procurar uma residência de lazer. Então, que é sempre a segunda, a terceira ou quarta residência. Então, eles querem... aí eles perguntam, mas é casa em condomínio fechado, apartamento, porque o pessoal que mora em São Paulo quer continuar tendo a sua segurança e a gente tem que respeitar. Não adianta se ele quer comprar um apartamento e começar a oferecer casa. Aí, já na primeira, segunda conversa, ele levanta e vai embora. Então, é escutar o que o cliente quer e tentar, da carteira de imóveis que você tem na hora, começar a oferecer isso da melhor maneira possível. Qualidade no atendimento é conquistar a confiança do cliente, é perceber a satisfação natural de ser atendido, né? Então, em função do que você está explicando para o cliente, o imóvel que você tem que estar percebendo se ele está gostando ou não, né? No nosso caso lá, primeiro você mostra no computador, faz uma seleção de imóveis, ele faz uma pesquisa de mercado conosco mesmo, e aí seleciona 1, 2 ou 3 imóveis para levar o cliente conhecer os imóveis conversados. Mais alguns pontos que são importantes, que eu, pelo menos, tenho usado bastante e que ajuda. Produtividade é o máximo que a qualidade permite.
A qualidade sempre pode ser melhorada através da criatividade, do treinamento e da melhoria contínua. E algumas coisas foi o que o Anderson falou, que é já ter o Cresce, procurar sempre estar fazendo os cursos de conhecimento ou até de reciclagem para poder sempre estar percebendo que naquela vez que você leu, ou estudou, escutou, você não lembrou. E, de repente, numa frase simples, pode estar agregando bastante valor para o seu dia a dia. Comunicação e treinamento. Todo profissional tem que conhecer e praticar os procedimentos das suas tarefas. Conhecer o imóvel, saber da documentação se está em ordem, valor de condomínio, valor de PTU, se está em dia, e etc. E, no caso, também a melhoria contínua. Todo o procedimento deve ser melhorado sempre. Todos devem ter as condições para sugerir melhorias nos procedimentos. Então, é uma ação que a gente não vai parar nunca de correr atrás disso. Seja lendo jornal, revista, livro, curso do Cresce ou muito mais. Nessas conversas de palestras, eu só queria dar um exemplo do que o Anderson falou no começo. Eu fiz o curso de avaliador antes de tirar o Cresce. Uns 3, 4 meses antes. E amizades que eu fiz nesse curso, que eu fiz em Taubaté em 2012, fizeram parcerias que estão vingando até hoje e cada vez mais, principalmente pela região de Campos do Jordão, São José dos Campos e Taubaté. Nunca deixe o cliente sem resposta. Sempre agradeça a sua contribuição. Trabalho em equipe é o envolvimento de todos, contribuindo com opiniões e decidindo em consenso. Então, é isso que eu falei. É você ir percebendo o que o seu cliente quer e estar mostrando para ele o imóvel que ele está querendo adquirir, que ele está querendo ver que você tenha. Esse ciclo PDCA, ele é um pouco técnico, mas ele ajuda bastante a finalizar essa parte de conceitos administrativos, que seria o planejamento, a execução, a ação. Planejamento, execução, verificação e ação. Seria um resumo de tudo que eu falei. Você sempre está reciclando as suas ações e vendo o que você pode estar melhorando, principalmente para o atendimento ao cliente. Isso é muito importante. Essa referência administrativa, ela é conhecida nos cursos de administração de empresas, então eu tomei a liberdade de colocar um resumo disso. Outro assunto importante, que eu tenho usado bastante na minha vida toda, e eu vi que na nossa nova profissão agora de corretor de imóveis ajuda muito, são esses 6 pontos, que chama-se de 6 S's. Então, o primeiro que eu sei, tudo que você verificar que você não tem usado, você tira de lado. Entendeu? Principalmente nas informações, no caso daqui da nossa conversa, que seria para verificar se o imóvel está realmente vendido, se não está, para que quando você for mostrar para o seu cliente, você saiba que você mostrou no computador, que você pode mostrar pessoalmente, que para dar andamento numa possível futura proposta de compra. Senso de organização, ter mesa em ordem, cadastro atualizado. No caso da cidade turística, ter pronto atendimento pelo zelador ou pelo caseiro quando você tiver que ir mostrar o imóvel, porque são 2 situações. Ou você consegue marcar com antecedência de um cliente que você conversou por e-mail ou por telefone, uma visita pré-agendada no final de semana, ou, no caso de Campos do Jordão, que o turista vai de final de semana e ele entra na imobiliária e escolhe o imóvel que quer ver. Se você não tiver esse contato atualizado, você não consegue mostrar o imóvel na hora para a pessoa, que é bem diferente daqui de São Paulo. Senso de limpeza. Está tudo em ordem, você também ter o apoio do proprietário e o imóvel está limpo,
até no caso do caseiro ou da faxineira, que tem a chave normalmente, quando a imobiliária não tem, deixar a casa aberta para a pessoa, quando não chegar na casa, se ela está 1 mês ou 15 dias fechado, aqui no caso de Campos, que é muito úmido, você pegar a casa fechada e sem ter ninguém também, isso tem gente que não gosta. Então, são características exclusivas que a gente tem acompanhado lá. No caso do senso de asseio e de saúde, a gente está bem arrumado, barba feita. Lá em Campos, a gente não tem o hábito de precisar andar de paletó e gravata, né? Mas está bem apto para poder estar recebendo o nosso cliente. O senso de disciplina, ele é geral em todos os sentidos, né? Ser bem educado com a família, com o cliente, oferecer uma água, um café, né? E a disciplina no posto é em relação ao trabalho, aos colegas e ao dia a dia, né? Aqui um breve relato, né, que, em função da minha experiência administrativa de engenharia, eu pude ter essa experiência de diretor de manutenção mecânica da Estrada de Ferro, aonde eu tive conhecimento da Lei 8666, que é uma parte de gestão de compra, onde você tem muitos pré-requisitos. E isso, mais na frente, eu vou linkar quando eu fui diretor de habitação, que também, da cidade de Campos do Jordão, que também tem isso, onde você está limitado a fazer compras que seriam por licitação, pelo menor preço e pelo maior êxito no serviço executado. Então, isso completa um pouco também, quando for pensar em ter ações que mexem com licitação pública do sistema habitacional. Então, olha, lá foi um cargo de confiança, né, que para quem ainda não tem essa informação, você é convidado por algum representante do governo, seja ele estadual ou municipal, para estar ocupando um cargo por um determinado período. E aí, no caso específico, foi das reformas e manutenções de bondes e de trens, né? E aí também aqui, na gestão passada, a prefeita, a gente teve bastante relacionamento, onde isso repercutiu depois na frente num novo convite. Aqui uma matéria que saiu, que depois que eu saí da Estrada de Ferro, eles quiseram falar que poderia ter sido melhor, usando todos esses conceitos. E aí, no caso ali, foi um evento do Clube do Fordinho que teve na cidade na época. Aqui está o diploma que eu fiz do curso, que foi super importante, de avaliação e perito judicial. Isso ajuda muito no nosso dia a dia. Aqui, no caso, já sendo como diretor de habitação. Aí, Campos do Jordão é um caso muito específico. Para a mídia ou para as pessoas que não moram lá, é uma cidade glamurosa, bonita, limpa e com vários atrativos. Mas quando nós moramos lá e vemos a principal informação da cidade, nesse caso aqui, na cidade existem 3.000 famílias em área de risco, que as gestões entram e saem e devagarzinho estão conseguindo com que essas famílias sejam retiradas dessas áreas de risco e sejam colocadas em outras áreas que não tem esse problema. Só que aí também tem a resistência das pessoas não quererem sair do local, porque já está urbanizado, tem água, tem luz, tem asfalto, fica próximo do centro, de escolas e de facilidades do centro comercial. Então, no caso aqui, essas 38 casas na Vila Paulista, aí teve um problema específico, que a empresa que a CDHU contratou faliu, houve um novo processo, que foi na minha época, que foi em 2012, mas ainda essas casas não foram retomadas, porque tem um entrave administrativo que é de demora para poder ter uma nova empresa e começarem a fazer as novas casas, né?
Essas 104 unidades é um multirão assistido. Então, lá pela Associação dos Engenheiros, eles têm um apoio operacional de final de semana, onde as casas estão sendo construídas. Essas 50 unidades da Vila Albertina também, eu soube agora, nesse ano, com a nova gestão do prefeito Fred lá, que eles conseguiram fazer toda a parte legal de projeto para poder encaminhar para a CDHU, junto com a Minha Casa Paulista, para poder conseguir as verbas e dar andamento nessas novas 50 moradias. Para vocês verem, num universo de 3.000 unidades, nós temos 200 e pouco aí. Eu tenho informação que agora o prefeito Fred, lá, com o apoio do governo do Estado, por ser do mesmo partido, isso facilitou. E ele já está com verba aprovada para quase 2.000 casas. E o que eles estão fazendo agora é fazer a parte de comercializar, compra das áreas habitacionais, ou até fazendo a desapropriação, para poder dar andamento e chegar nesse número para tirar essas famílias dessas áreas de risco. E uma outra coisa que está envolvido, tem ainda mais essas casas aqui no Cachoeirinha, que nós temos ali em Campos, que aqui em São Paulo eu também não sei que funciona, o poder público, que é o Ministério Público, os juízes e os promotores, eles ficam sempre dando orientações para que isso aconteça, independente de mudança de gestão pública. Aqui é um assunto interessante para passar para vocês, que aqui eu já estava como corretor de imóveis e na diretoria de habitação, e que a gente acaba entrando um pouquinho mais na parte que não é nossa, da parte de planejamento dos engenheiros, de poderem fazer os projetos em relação à lei, às leis municipais. Então, no caso, para conseguir fazer essas habitações populares, em Campos do Jordão, especificamente, só se pode fazer nas EIs, que são a Zona Especial de Interesse Social, onde o próprio governo estadual e federal diz que tem que ser nessas áreas. E, ao mesmo tempo, tem os estudos do impacto que esse empreendimento vai trazer na área, porque tem que colocar escola, tem que colocar posto de saúde, tem que ter ônibus, tem que ter água da Sabesp. Então, são várias situações, são vários pré-requisitos que está implícito em o governo estadual e municipal, e até federal, poder aprovar o projeto, sempre com financiamento da Caixa Econômica Federal. E aqui eu fiz um resumo que, na empresa pública, todas as compras são direcionadas pela Lei 8666. Então, é um processo jurídico que é aprovado pelo responsável, no caso da gestão, ou a prefeita, ou o prefeito, ou, no caso da Estrada de Ferro, um órgão do governo do Estado, onde tem todos os pré-requisitos para fazer essa licitação e poder ser pelo menor preço e pela maior qualidade, que é um pouco diferente da empresa privada, que a compra é direta e ela tem bem menos pré-requisitos para poder ter o seu êxito. Aqui foi uma matéria que saiu em relação à gestão da diretoria da habitação, onde o pessoal vem pedir, das outras cidades, vem pedir informação do que está acontecendo ou que vai acontecer com o planejamento futuro, principalmente em relação à habitação popular. Aqui, propriamente dito, ao dia a dia, no caso da diretoria da habitação, aqui são sugestões que o Ministério Público fazem ao órgão municipal,
nessas áreas de risco, que não faça ligação de água, não faça ligação de luz aonde já foi determinada a área de risco. Porque se a pessoa fizer isso, ela corre o risco de ser chamada junto ao promotor e responder civil e criminalmente, indo em contra ao que ele pediu. Aqui é outra comunicação dele, pedindo também que não faça essas ações e que, pelo contrário, que resolva logo o problema de novas habitações. Aqui, em relação à Sabesp, que veio o ofício do gabinete, junto para o promotor, e que a Sabesp tem ordem explícita de não fazer ligação de água nenhuma. Aí o que acontece? Aí vem a questão social da prefeitura, que ela não pode tirar, não pode pôr a família na rua, então acaba levando água de caminhão-pipa ou fazendo com que uma casa ao lado que tenha um registro instalado que dê água para outra família. Então, é uma coisa muito complicada, que aí precisa ser visto o lado humano, né, de não pôr essas famílias na rua, mas ao mesmo tempo dar condições de um dia a dia para a família. Aqui, no caso, a diretoria da habitação daquela gestão, ela era ligada diretamente à Secretaria de Serviços Públicos, aonde os responsáveis, que era o adjunto, que era o arquiteto Tiago, fazendo recomendações que, dentro dessas áreas de risco, tem determinações que não pode fazer nenhum aumento da casa, enquanto eles não forem removidos. Então, para manter uma segurança pessoal também, em relação à possível ação do Ministério Público, todas as famílias que moram nessas casas de área de risco foram avisadas que eles não poderiam fazer um aumento de nem meio metro quadrado nas suas residências. E aí, o que poderia fazer era alguma ação interna na casa que o secretário e o adjunto davam o seu parecer favorável ou não. Agora eu vou mostrar um pouquinho dessas 104 unidades que é em relação ao mutirão assistido, que também tinha compras em andamento. Então, para vocês verem, tem todo um projeto, cada morador ele recebia uma assistência técnica administrativa, e de final de semana haviam os mutirões, aonde todas deveriam estar sendo construídas e terminadas. Muitos davam andamento nessa obra e outros não. Então, para vocês verem como que a gente tem que participar, podendo ajudar as suas casas nos seus vários estágios de construção. Tem algumas que nem tinham começado de fazer o radier, outras ainda estavam bem menos ainda, e outras começando a fazer a parte da estrutura do telhado. Hoje, isso já vai fazer 2 anos, mas para esses novos empreendimentos da Minha Casa Minha Vida, junto com a Minha Casa Paulista, eles não deixam mais que o loteamento ou condomínio, se ele não tiver toda a estrutura feita antes, água, luz e asfalto, eles não deixam começar, para não acontecer isso que ainda está lá. E essas famílias, essas casas são para as famílias que deveriam sair de áreas de risco e morar aqui. E ainda, pelo que eu vi, acho que ainda não conseguiram. Então, isso daí é um resumo. E aí, pegando um pouquinho da experiência administrativa e dos conceitos também que aprendemos quando tiramos o Cresce, fiz uma planilha
para tentar conseguir que o fornecimento de material viesse numa certa parte do que já tinha sido comprado, pelaquela Lei 8666, onde cada casa pudesse ter uma ideia prévia do que estaria faltando para conseguir terminar. E, com esse planejamento antecipado, teve-se êxito em trazer o material e que as famílias conseguissem terminar as suas casas. Nesse caso aqui, foi das casas que estavam de meia alvenaria para cima. E, nesse caso aqui, foi das casas que não tinham o radier ainda, que seria o alicerce. Então, eu consegui dividir o valor do contrato, que era R$130 mil, para essa fase de final, eu consegui dividir os dois para poder atender as duas frentes. Aqui é a situação que em São Paulo também tem, que aí a assistência social fez esse trabalho antes de eu estar como diretor. Eles vão nas famílias, que isso o governo estadual e federal pede, eles vão nas famílias e fazem todo um levantamento bem minucioso da família, até com renda familiar, tiram as fotos para fazer parte de um dossiê que mais para frente vai ser comprovado, que eles saíram daqui e foram para uma área onde não há risco. E depois a promotoria pública pede, que nesse caso são áreas invadidas, que a própria prefeitura consiga restabelecer, fazer a demolição e trazer de volta a parte ambiental que foi degradada pelo uso indevido. Uma das ações que eu participei, e também aí entra a parte de corretor de imóveis, essas 40 cartas de crédito, via governo estadual, foram conseguidas em função, e o valor, que variou de 70 a 100 mil reais, foi em função da renda familiar. Porque mesmo que a pessoa tivesse numa casa em área invadida, eles teriam que pagar esse valor de uma outra casa, num outro local. E aqui foi uma planilha das 40, e nós conseguimos entregar todas, mesmo sendo só em 7 meses que eu fiquei na diretoria da habitação. E teve um outro problema. Em Campos do Jordão, essa faixa de valor para se adquirir casa, ela quase não tem. Por quê? Porque não tem lançamentos novos, agora que estão conseguindo fazer, e também não tem documento, uma escritura, para poder a pessoa receber essa carta de crédito. Aqui um projeto de uns edifícios que eu participei da aprovação, daquilo que eu falei para vocês, nas áreas de interesse social. Em Campos do Jordão, não pode mais do que 3 andares, isso é lei de há uns 30 anos, nenhum prefeito vai mudar isso. Isso é um pacto que toda a cidade tem, junto com a Associação dos Engenheiros e a Associação Comercial, de manter 3 unidades, 3 pavimentos. Então, isso em função de ser área montanhosa e o perfil do terreno, limita um pouco para cada terreno à venda o número de unidades habitacionais a serem vendidas. Então, tem horas que não fecha a conta. Então, também esse é um outro problema que nós enfrentamos lá como corretores de imóveis, para oferecer essa área para empreendedores que, às vezes, acaba não compensando. Aí entra o lado comercial, não compensa para quem faz, e quem precisa comprar acaba não tendo nenhuma opção. Então, vocês veem todo o projeto aprovado, né? Sempre tentando olhar no projeto que a gente fez junto lá com a Secretaria de Planejamento e Obras Públicas, que seja face norte, que tenha um bom aproveitamento do uso do solo. E, particularmente em Campos do Jordão, tem uma diferença, que a maioria lá não gosta de morar em apartamento. Eles preferem mesmo que sejam lotes, até que seja de 125 metros quadrados,
eles preferem que seja casa do que apartamento. E, por um outro lado, para o empreendedor, ele prefere fazer apartamento do que casa. Então, isso também é um ponto que dificulta para nós lá. Aqui é um loteamento ao lado desse que eu mostrei para vocês, que aí eu já não estava mais como diretor de habitação, mas sim como corretor de imóveis. Eu fiz, a pedido de um investidor, eu peguei todos os lotes, se tinha valor de imposto devido ou não, a área de cada terreno, e o que daria para fazer. Porque são quadras de numa área total de uns 70, 80 mil metros quadrados, de um empreendimento que não foi para frente, mas que, com esses pré-requisitos, isso poderia virar novas unidades habitacionais. E conversando com o corretor, domingo de manhã, ele comprou um projeto lá, que a princípio seriam 14 casas, e ele está vendo agora se ele consegue mudar, acho que são 7 ou 8 quadras, lotes, e ele está vendo se ele consegue mudar para prédio de apartamento, onde ele conseguiria chegar a quase 80 unidades habitacionais. Mas para vocês verem como fica devagar, no universo que precisa 3.000 unidades, a gente está falando em 70, 80 por vez, né? E isso é complicado. Aqui foi uma área que era a última área grande e praticamente sem árvore, numa grande parte, que eu fiz um estudo para poder encampar um novo empreendimento. Mas, em função de problema de documentação, demorou tanto para o topógrafo fazer a parte dele junto aos proprietários, que a prefeitura acabou desapropriando a área. Então, para vocês verem, por um lado, a pessoa que queria vender acabou não vendendo, e a prefeitura, na sua ação, conseguiu desapropriar e vai dar andamento nessas unidades que eles precisam fazer. Aqui a gente sempre acaba fazendo um pouquinho a mais. Essa é uma outra área, que é do antigo sanatório S2, que eu acabei fazendo uma planta baixa e, junto com outro topógrafo que tinha esse trabalho há mais de 10 anos atrás, deu para ter uma pequena ideia nessa área laranja, aonde poderia estar sendo feita a implantação. Isso tudo, principalmente, sempre com arquiteto e com engenheiro, tá? Que ele tem que ter essa parte deles, que acabou chegando em 30% ou 40% só de aproveitamento. E esse é um outro problema também, que às vezes não fecha a conta para o empreendedor. Nesse tipo de gestão, a Caixa Econômica Pública do Brasil já é estipulado o valor para o metro quadrado do terreno, e o projeto sendo a conta invertida em relação ao modo tradicional, que ele já tem um valor de quanto eles pagam pelo metro quadrado do terreno e do projeto. Então, a gente, junto com os órgãos competentes, a gente acaba ficando no meio do caminho, e muitas vezes isso dá certo ou não, porque tem também número das unidades habitacionais, e sempre acompanhado de topógrafo, engenheiro, arquiteto e o corretor. Aqui agora são uns exemplos de leis, que no caso aqui começou em 2006, que eu fiz um retrospecto, que cada prefeito que passa, ele faz uma lei para conseguir atender essa demanda reprimida de unidades habitacionais. Aqui, no caso, foi em 2006, o prefeito João Paulo, que fez convênio com a CDHU, e é uma daquelas casas das 38 da Vila Paulista, veja, em 2006, e até hoje não terminou. O que tem também lá, que faz parte do nosso dia a dia, que é o Fundo Local de Habitação de Interesse Social,
que são ações em paralelo com esse desenvolvimento dessas unidades habitacionais para o pessoal de baixa renda. Aqui já é no caso em 2012, que foi a doutora Ana que fez, a antiga prefeita, que fez um novo convênio também. Aqui eu já tinha conversado também, que no caso essa lei de 2007, consegue-se recursos também do governo federal em relação ao turismo. O que tem a ver isso para nós lá? Que muitos bairros estão no meio de acesso para pontos turísticos da cidade. Então, essa é uma maneira, às vezes, de a gestão conseguir uma verba para asfaltar ou até para fazer uma infraestrutura urbana que acaba passando dentro de uma área sem estar em ordem, e isso beneficia a cidade. E, principalmente, aos novos empreendimentos. Outra condição que lá é muito importante, que eles não deixam isso de lado, é esse impacto do novo empreendimento dentro da área urbana, que em Campos do Jordão não tem mais área rural, o que isso pode trazer aos moradores já existentes, como largura de rua, acesso de ônibus, nova escola, posto de saúde, etc. Isso eles não deixam passar. Tem que ter esse estudo todo para fazer parte da aprovação do empreendimento. Esse terreno aqui foi o que eu falei para vocês, que em função de, 226 mil metros quadrados, que seria para habitação de 0 a 3 salários mínimos, essa área teria um aproveitamento de até 50%. Mas, em função de falta de documento, a prefeitura acabou desapropriando. Eu ajudei também com algumas indicações, isso aqui foi ano passado, a prefeitura querendo dar uma atualizada nos valores dos IPTUs, eles mandaram uma tabela para nós do que eles aplicam nas casas, nos edifícios, tal, e rua por rua do que seria o valor cobrado. Então, o que cada corretor teria de noção do que poderia estar dando um valor real, a gente acabou passando para a prefeitura para poder ajudar e talvez para o ano que vem ter um novo parâmetro do valor do metro quadrado de terreno e de imóveis construídos. Então, vocês vejam quantas ações, no caso de Campos do Jordão, um corretor de imóveis acaba fazendo, seja na parte privada ou na parte pública, e lá isso está muito junto, um com o outro. O que aqui também tem, que nós lá usamos bastante, que faz parte, pelo menos eu uso e muitos corretores parceiros usam, é ter informação da lei de zoneamento, do que pode e do que não pode. Porque se nós não soubermos o que, no caso de vender um terreno ou uma gleba, não vai adiantar nada. Eu estar vendendo uma gleba para uma pessoa que ela quer fazer uma habitação popular e pelo zoneamento não vai poder. Então, isso é um tempo perdido para todos. Aqui continua também a parte do zoneamento. Esse é um mapa que a gente acaba tendo para poder saber, em planta baixa, o que o zoneamento da cidade pode e não pode, porque é difícil guardar na cabeça uma cidade do tamanho de Campos do Jordão na hora para falar para o proprietário o que pode ou não pode no terreno que ele está vendo de comprar. O que eu também acabei fazendo, que ajuda bastante, agora no caso no dia a dia, é fazer um calendário já da previsão dos futuros feriados, para fazer as locações. Agora eu já estou trabalhando nas locações da Páscoa. Em Campos do Jordão conseguiu esse ano
que aquele evento de carros antigos que acontecia em Águas de Lindóia vai para Campos do Jordão, que vai ser de 1 a 4 de maio. Então, também o pessoal está vindo nos procurar para arrumar os espaços para fazer a mostra dos carros, e bem como casas, porque a cidade vai ficar lotada e a maioria também não quer ficar nos hotéis e nas pousadas. Então, esse planejamento, com todos os feriados e os dias, e até, no caso, eu hoje estou na Cadige, que é a imobiliária mais antiga de Campos do Jordão, a remuneração pelo Cresce poderia ser até de 30%. Só que também a gente quer conversar tudo isso antes com cada proprietário, porque o valor que ele quer, mais a remuneração, acaba, às vezes, ficando muito caro. Então, a gente negocia tudo antes, para não fazer over nenhum acima do que o proprietário não saiba o quanto nós estamos ganhando, bem claro isso antes, para não ter surpresa desagradável para ninguém. E aqui, em função desse dia a dia da nossa atividade, pessoas da cidade ou até fora da cidade, esse aqui foi uma homenagem que me deram ano passado em função dos serviços prestados como corretor de imóveis na cidade de Campos do Jordão. E aqui, graças a Deus, o desempenho e a referência acaba saindo da cidade. Então, eu fui homenageado em São José pelos serviços prestados por clientes do Vale do Paraíba que acabaram indo lá e gostaram do atendimento e participaram de uma pesquisa e falaram bem do atendimento e de toda essa bagagem administrativa. Bom, eu espero ter passado um pouquinho da minha experiência e eu agradeço a atenção de vocês.